seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Mahogany. E hoje nós vamos falar sobre lições aprendidas durante a carreira comercial. E eu não poderia falar com pessoas diferentes de quem está aqui agora. Nós chamamos a nossa equipe de franquias, que tem um conhecimento na área comercial, que veio dessa área comercial, para compartilhar um pouco da sua experiência e dicas para você que está nos acompanhando. Então eu vou pedir para eles se apresentarem, eu vou começar com o Roger, a Mari e por último o Denis. Conta aí um pouquinho quem são vocês e como vocês chegaram até aqui de uma forma resumida, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre vocês. Então tá bom. Bom, primeiro agradecer, Pri, pela oportunidade, de estar aqui com vocês. Sou o Roger, estou há quase 2 anos aqui na Mahogany, sou consultor de negócios. Estou na área comercial aí já há quase 10 anos. Sou formado em processos gerenciais, estou fazendo uma pós-graduação em gestão de franquias e negócios, para estar mais envolvido cada vez mais com os franqueados. E estou aqui junto com os meus colegas também para falar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa carreira, para que a gente consiga aí motivar cada vez mais os nossos times, Mari, sua vez. Bom, eu sou a Mari, obrigada também pelo convite, Pri. Bom, eu sou nova na Mahogany, Tô aí com 6 meses de casa, por enquanto, mas parece que já tô há um tempo. A gente já acostumou com já. A Mari ali. E, bom, eu sou esteticista, Trabalhei muitos anos nessa área, mas eu entrei para a área de cosméticos. Mesmo antes, eu já tinha trabalhado como vendedora. Quando eu entrei para a área de cosméticos, foi como vendedora também. E aí eu fiz, tô terminando também uma faculdade de gestão agora, processos gerenciais, e também me especializando em gestão de vendas e gestão comercial. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas vocês estão diretamente lidando com franqueados, vocês atuam como um consultor ali organizacional, Então é importante ter um embasamento, até um conhecimento para falar de DRE, para falar de estoque, gerenciamento de equipe, É super importante. Mas vamos lá pro Denis, que eu não quero queimar a largada aqui. Denis, se apresenta. Bom, sou o Denis, estou também há praticamente 2 anos na empresa, bastante tempo também no mercado, trabalhando com varejo. E assim, prazer estar aqui com vocês, com meu time maravilhoso também. Sou formado em publicidade, estou fazendo um curso de gestão comercial também. E assim como você falou, acho importante, não só para nós aqui como consultores, mas para todo o time aí do Brasil sempre estar estudando, se preparando para estar buscando novas oportunidades. Verdade. E eu vou começar aqui falando de início de carreira, tudo bem para todo mundo? Então o Roger tá aqui pertinho, vou começar com ele. Roger, conta pra gente aí como foi o seu início de carreira, quais foram as suas primeiras experiências, O que você teve de aprendizado nessas experiências que até formou quem você é agora? Bom, Pri, no varejo, assim, ele é muito dinâmico, E ele é muito... te exige muita resiliência, Eu já fui frentista, já fui gerente de posto de combustível. Interessante. Também trabalhei como vendedor, estoquista. Trabalhei em shopping por um período aí de quase 4 anos. Nossa. Então, hoje, quando eu vou visitar a loja, eu me vejo muito ali com aquele sapato, fazendo inventário. Sei que a galera ali tá dando o seu melhor, organizando suando, o produto, organizando, fazendo inventário, fazendo balanço de madrugada, Então, eu acredito que a nossa jornada, ela traz essa bagagem, mas também ela traz muitas pessoas, que vai nos ajudando a trilhar e nos amadurecendo cada vez mais, E hoje faz o profissional que nós somos e estamos em constante aprendizado, Mas o shopping em si, o varejo, ele é muito dinâmico, eu sou apaixonado por isso que estou me especializando cada vez mais em franchising, porque essa parceria, essa troca com o franqueado é o que me faz levantar todos os dias e ir para a luta do dia a dia. E esse trato com o cliente, Então a ponta, ela traz muitos insights, O vendedor, o gerente, a importância que eles têm pro negócio como um todo, E eles estão ali como linha de frente e conseguem trazer realmente o que o consumidor está aprovando ou não.
né? Porque a gente tem estudo de produtos, nós temos um marketing muito atuante, mas o nosso consumidor que vai validar se nós estamos no caminho certo ou não. Verdade. Então, o varejo, assim, me encanta de verdade. E hoje eu estou aqui na posição de consultoria, mas já trilhei aí uma trajetória bem grande, bem extensa aí no Não é à varejo. toa que você está aqui. Não é à toa, não é à toa. Denis, e agora eu queria te perguntar assim, sobre os desafios que a gente enfrenta no início da carreira, né? Eu mesmo comecei como vendedora, e a gente sabe que às vezes tem um tabu, né, das pessoas. Quando eu iniciei na carreira de vendas, eu ouvi de um familiar falando, não tenho tanto orgulho de você porque você virou vendedor. E pelo contrário, assim, eu ganhava super bem e estava super feliz. Mas tem um tabu das pessoas achando que o vendedor é um vendedor chato, é massivo, né? E quais foram os desafios aí que você enfrentou nesse início de carreira e como que você superou? Mas é engraçado você falar até isso, porque foi o que aconteceu comigo. Tem um certo preconceito, né? Muito. Porque as pessoas veem como um quebra-galho, não veem como uma profissão, né? E isso também partia até da minha família, né? Que não me incentivava a continuar, né, dentro de uma loja, trabalhando com vendas, né? Eu não via aquilo como um futuro para mim, né? Eu tinha um irmão que era jornalista, né? Tinha um outro irmão que também trabalhava como administrador de empresa. E quando eu entrei, eles achavam que eu estava maluco, né? Não, vai ser vendedor de shopping, onde se viu, imagina. Aquele vendedor chato, né? E assim, eu fui me desenvolvendo, fui crescendo dentro da área, né? Sempre buscando ser o melhor no que eu fazia, sempre buscando me inspirar também, né, nas pessoas que estavam à minha volta. E o mais engraçado que chegou um determinado momento onde eu ganhava mais do que meus 2 irmãos. Né? E juntos. Essas conquistas, né, isso era nítido para todo mundo, né? Consegui ter o meu primeiro carro, né? Conseguia pagar minha faculdade, né? Então, assim, aí as pessoas começaram a me enxergar de uma forma diferente, começaram a me ver de um outro jeito que nunca tinham me visto antes, né? Vendo realmente um profissional do varejo. Verdade. Mari, você comentou que seu início de carreira foi na área comercial, né? Você começou como vendedora. Sim. A gente sabe que toda esteticista, sua faculdade é estética, ela mesmo autônoma, ela precisa ser vendedora, né? Exato. Porque senão não tem sucesso, né? Ela precisa se vender o trabalho dela. Mas quais foram as lições mais valiosas que você aprendeu no início da carreira comercial? Então, eu comecei como vendedora antes da formação de estética, né? Com uns 17, 18 anos eu já trabalhava numa loja, era de acessórios e roupas de surf e skate. Nossa! Escolada! Até montar skate. E assim, eu acho que o aprendizado, uma coisa que eu nunca esqueço que foi nessa loja, é que a gente não pode julgar o cliente, né? Então, assim, até falando agora como lado de vendedora, às vezes, né, a gente tá lá, eu tava numa loja toda descolada e entrava público que não era nesse perfil. Eu não sabia o que ele queria lá, né? Então, eu não podia julgar, vai ser um presente. E uma vez entrou uma moça que não tinha nada a ver com o perfil, só que ela estava procurando roupa para ela e tal. Que legal. E assim, aí ela me chamou até para entrar dentro do provador com ela, de tão próxima que ela ficou comigo. E aí depois ela até falou para mim também, ela falou assim, olha, nunca ninguém me atendeu desse jeito e tal. E aí que eu me liguei, que eu falei assim, nossa, e eu atendi ela realmente normal, porque ela que me falou isso, né? Essas coisas de, eu entro nas lojas, em loja assim, porque eu quero usar roupa assim, mas ninguém me recebe, tudo. E eu falei, nossa, gente, então assim, eu acho que como você, no seu lugar de vendedora, eu acho que isso é importante porque você desenvolve uma venda que você não imagina que você vai desenvolver se você julga o cliente, né? Mas eu acho que como pessoa, até porque foi muito nova que eu comecei, eu aprendi a determinação, ser determinada. Não, eu preciso chegar nesse número, eu vou chegar nesse número, né? Vou ser focada e vou chegar aí. E tá aberta a se desenvolver, porque a gente descobre muita coisa. Verdade. E como isso... Aí eu vou
trazer para quando eu me formei em estética e aí eu comecei a ter que vender os meu serviço. Então eu tinha já aprendido alguma coisa que eu falei, ainda bem que eu aprendi essas coisas, né? Então a gente, né, leva umas, assim, que é bem para aprendizado. Umas lições para você levar, né? E depois você aplica e você fala, não, que bom que eu aprendi isso, né? Então acho que tá aberto também para o desenvolvimento é importante. Você falou algo bem que me fez remeter, e eu acho que vocês já devem ter ouvido falar isso. Antigamente, o vendedor, para ser contratado, ele era contratado porque falava bem. Ou não tinha vergonha de falar, né? O cara mais descolado. É, né? o cara mais descolado. Sabia se vender. Mas hoje é diferente, né? Porque Sim. o vendedor que ele sabe se comunicar, mas ele não sabe vender, ou o vendedor que às vezes ele é comunicativo, mas ele não sabe atender, se colocar no lugar do cliente, ouvir atentamente o cliente, ele não tem sucesso na área comercial, Total. né? Exatamente. Então, eu acho que a gente passou por uma mudança, nós somos praticamente quase da mesma geração, nós passamos por uma mudança de entendimento do que é o vendedor, que o vendedor é uma profissão, vendas é uma carreira, Sim. é algo que traz retorno, Precisa de técnica. e precisa de técnica, né? Então você precisa estudar. Eu lembro que na minha formação, eu fazia faculdade de administração, mas teve uma época que eu dei preferência a fazer cursos. E aí tinha um curso que me chamou a atenção, que era uma formação profissional em vendas. Eu falei, nossa, precisa? Precisa ser profissional para vender? Gente, e foi tão bom fazer aquilo. Assim, foi uma virada na minha carreira. Tanto que, depois daquela formação, além de eu bater as metas, que estavam sendo um pouco desafiadoras para mim na época, eu vendia portas, né? Eu consegui, tipo, sair muito da visão onde eu tava, da minha limitação de mundo. Furaram minha bolha. Eu saí da bolha mesmo, Começa sabe? a ajudar outras pessoas, desenvolver outros vendedores, né? A gente aprende. Então, assim, aproveitando que a Mari falou de lição, né? Essa também foi uma lição que eu aprendi. E uma dica que eu acho que a gente já tinha conversado no off é para a pessoa se especializar, né? Quem Sim. é vendedor? Se o vendedor não consegue se especializar, ele está fadado ao fracasso, né? Denis, queria te perguntar uma coisa. Você já compartilhou com a gente aqui algumas coisas da sua carreira, mas como que a sua carreira realmente evoluiu ao longo do tempo, né? E também quais foram os momentos que você olhar para trás e fala, eu passei pelo... O ditado popular, eu comi o pão que o diabo amassou, mas esse pão me fez chegar onde eu estou agora. Então, eu acho que assim, né? Eu tive a sorte de trabalhar em grandes empresas que me proporcionaram ótimos treinamentos, né? Que me ajudaram a desenvolver, a ser o profissional que eu sou hoje. Mas eu também me dediquei muito por aí. Então, assim, né? Por mais que tivessem aqueles treinamentos, eu sempre estudei, sempre corri atrás, né? De tentar ser o melhor dentro do que eu fazia. E isso sempre, de certa forma, atraía os olhares de quem estava acima de mim, né? Porque eu acho que quando você está dentro de uma loja, é lógico que é o seu papel você vender bem, né? E eu lembro que eu estava dentro de uma loja que era de alto faturamento, né? E que tinham vendedores que eram incríveis, que eram grandes profissionais, e era super competitivo, né? Só que qual que era o meu diferencial? Eu vendia muito bem, mas eu também fazia muito bem a gestão dos meus números, né? Ou seja, eu sabia qual era a minha meta diária, eu sabia quais eram meus indicadores e eu ajudava todos os meus colegas que tinham as dúvidas a fazer o deles também. Vou lançar uma polêmica. Vendedora de humanas ou de exatas? Olha, é difícil, hein? Foi. Eu sou um cara de humanas que me tornei de exatas. De exatas, né? Tive uma transição de carreira para exatas. Foi. E aí isso fez com que eu, assim, tivesse a minha primeira promoção para ser gerente de loja, né? Então, assim, eu penei muito, assim, tive que, ao mesmo tempo, né, você passa por um cargo que é de vendedor responsável, onde você tem que ajudar as pessoas a vender, mas você tem que bater sua meta e ajudar o gerente na parte de gestão, né? Então, você faz quase que uma jornada tripla aí. Mas assim, eu aprendi muito com isso, né? E de certa forma foi o que eu falei, né? Eu acho que quando você se dedica, as oportunidades elas estão aí no mercado, né? Mas você tem que buscar elas também.
através de estudo, né? E uma coisa que eu sempre falo dentro das lojas que eu vou visitar, né? A gente tem a academia, a gente tem muita coisa bacana dentro da Mahogany, mas você tem que buscar também muita coisa fora. Verdade. Né? Você tem que pagar cursos, você tem que fazer faculdade, né? E eu acho que a gente tem que incentivar isso, né? Porque tudo que essas pessoas aprendem fora, elas nos ajudam também a fazer com que a empresa evolua, né? Elas nos ajudam a melhorar cada vez mais a empresa como um todo. É uma inovação, né? Sim. Roger, baseado até na sua experiência, na sua vivência, o que você acha que é fundamental para o vendedor hoje, ele crescer? A gente sabe que tem a barreira da geração, que hoje tem uma geração totalmente diferente da nossa, por exemplo. Sim. Mas o que é fundamental em relação à aprendizagem, em relação ao comportamento, para que o vendedor ele tenha sucesso na carreira comercial? Bom, acho que, Pri, o vendedor, né? Primeiro, falando um pouco de mim, quando estava ali na frente de loja, eu agradeço todos os gestores que passaram na minha carreira, né? Porque ali, quando você toma um feedback, às vezes que é um feedback de oportunidade, construtivo, você fala, mas por que comigo, né? Na linguagem, um feedback difícil. Isso, difícil. Às vezes a gente não quer aceitar, mas hoje eu vejo quão importante foi. Sim. Então eu agradeço todos os meus gestores que passaram. Então eu acho que o vendedor precisa saber ouvir, né? Ele precisa saber ouvir para entender os pontos de oportunidade. E claro que ele também tem pontos fortes. Então ele tem que ser muito resiliente quanto a isso. Porque o feedback de oportunidade nos tira dessa zona de conforto e vai fazer a gente crescer cada vez mais, né? O Denis trouxe uma coisa muito legal aqui, que a gente precisa buscar e também falar aonde que a gente precisa de ajuda, né? Eu falo até com meu filho em casa, né? Eu falo, ó, o médico estudou 7 anos, 10 anos, mas a primeira pergunta que ele te faz é o que você está sentindo? A partir disso ele te ajuda. Então o gestor está na loja ali, mas você também pode chegar nele, ó, eu tenho uma dificuldade nisso, com números, eu não consigo tanto, mas ali na hora da venda eu vou indo bem e o gestor vai te ajudar. Então a gente precisa buscar conhecimento, buscar academia para pegar os treinamentos também e se desenvolver. Então eu acredito muito que o dom de você ouvir, de você entender os seus pontos de oportunidade te faz crescer, te faz avançar não só como pessoa, mas também como ser humano. E o franqueado e o vendedor também nos ajuda como consultor, né? Às vezes estão esperando ali uma visita, meu consultor vai vir aqui, mas nós também precisamos de ajuda. Verdade. E nós aprendemos com os nossos franqueados, com os nossos vendedores. Então, costumo dizer que cada visita é um aprendizado que a gente traz na mala junto conosco. Então, juntos, nessa parceria, a gente vai crescer. Então, acho que ouvir, ser resiliente, né? Tá aberto às críticas também. O próprio consumidor, às vezes, nos traz alguns feedbacks, né? E às vezes a gente fala, nossa, ele vai ligar no saque. Que bom que ele está ligando no saque, está nos ajudando a crescer e mostrando um ponto de melhoria. O ruim é quando ele sai e não fala nada. Então, acho que você ter essa resiliência, saber ouvir e ser um facilitador também, né? Acho que esse é o nosso papel, né? Facilitar ali o que eu posso ajudar o meu colega. E tem gente que quer ser só vendedor e tá tudo bem. É um ótimo vendedor. Exato. Né? Eu gosto disso, eu não quero mais responsabilidade, mas no que eu me propus a fazer, eu estou fazendo o meu melhor. Mas para quem quer saber ouvir, olhar os sinais, né? Acho que a Mari teve aqui, a Mari da inteligência comercial, ela falou... O cliente, ele dá sinais. Dá sinais. Né? O vendedor também dá sinais. O seu colaborador também dá sinais. Quando ele não está bem, né? Quando ele não está legal. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E o líder tem que ser muito... ter esse feeling para chamar na hora certa, para conversar. Porque eu acredito que a venda é muito meu estado de espírito. Como eu estou? Eu estou bem? Aí eu vou para a loja, vou naquele gás do meu melhor. E nem todo dia a gente está bem. Então, o líder, o gerente, ele tem que estar ali para administrar esse conflito. Verdade. Você me fez agora, tô meio saudosista, né? Me fez relembrar o quanto de feedback aí que eu levei, que foi difícil ouvir na época. Que às vezes, né, eu lá com os meus 18, 19 anos saía chorando, ai meu Deus, como que eu vou fazer isso, não sei o quê. E aí depois passou, né, porque eu consegui lidar com aquilo, passar por aquilo e olhar para trás e falar, nossa, essa pessoa tinha razão.
E dá vontade até de mandar um recadinho, né? Poxa, obrigado por esse feedback. Obrigado. Na hora eu não gostei, mas agora, obrigado. Na hora eu não gostei, mas agora eu acho que faz sentido. Mari, falando aí um pouco de aprendizado, né? Que é o que o Denis falou bastante, que a gente aprende a todo momento. Tem um conceito que é o lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. E a nova geração, ela está muito conectada com tudo. Então, a nova geração, principalmente, ela está sempre aprendendo. Então, aprendo no TikTok, aprendo no Instagram, aprendo no Google, aprendo falando e tal. Durante a sua carreira comercial, como foi esse seu esforço em relação ao aprendizado? Você acredita que isso foi um divisor de águas aí no seu sucesso comercial? Ah, com certeza, Pri. Ainda mais porque eu não sou dessa geração. Na minha época, a gente não muito tinha livro, tudo, né? Muito livro. E assim, sabe o que eu fazia? Eu sei que eu gravo bem quando eu escrevo. Uhum. Eu preciso escrever, às vezes, algumas coisas. Preciso, pelo menos, fazer um roteiro, Sim. grifar algumas palavras, né? A gente estava até falando disso. E eu visitei, durante também esse tempo, uma das minhas áreas que eu fui vendedora que eu visitava os clientes, ou em clínicas, enfim. E eu andava sempre com um caderno e uma caneta, porque eu lia as revistas que tinham na sala de espera. E aí, alguma coisa que me pegava, eu ia lá, eu escrevia rapidinho, assim. Então, às vezes, até já perguntei, tá usando? Posso levar? Ou então, posso arrancar essa folha? Sabe, assim? Já porque eu adquiria, né? já ia aprendendo. Eu adquiria muita coisa assim, né? Fora que a gente é da biblioteca, ia na biblioteca, pegar livro, essas coisas. Mas disso, depois, quando foi vindo a tecnologia, também fui absorvendo, fazendo muitos cursos, né, de formações, de pequenas formações, de algumas horas, né? E isso, para mim, toda vez que eu tinha que ir num cliente visitar, eu estudava um pouco mais, eu estudava do produto, eu estudava do mercado, o que eu vou falar com ele, deixa eu ver o bairro que ele mora. Então, assim, eu acho que a gente precisa explorar sempre um pouco mais, né? Isso daqui que eu tenho aqui, tudo bem, tá legal, mas deixa eu ver como que funciona, né? Deixa eu ouvir essas pessoas, ouvir alguns relatos, né? Então, por exemplo, nossa, Mari, que legal, essa sua apresentação foi muito legal. O que você gostou? Né, para entender. E tem alguma coisa que você não gostou? Porque a gente aprende também com esse lado de falar assim, olha, Mari, você precisa prestar atenção nisso daqui, isso daqui não foi legal. Opa! Só que isso a gente também adquire com o tempo, né? E na maturidade. E uma coisa que eu percebi, que eu falo assim, se eu pudesse falar pra Mari lá dos 17, 18, 20 e poucos, é se autoconhecer. Né? Então, acho que é muito importante a gente conhecer a gente mesmo, da gente entender e falar assim, opa, eu não recebi bem esse feedback, mas deixa eu respirar. Isso. E eu preciso analisar. Eu preciso analisar. Se a pessoa tá falando isso pra mim, eu preciso analisar. É isso mesmo. Né? E antes, não. Se você não tem esse conhecimento, você fala, você que tá aí, né? Você que não gosta de mim, né? É pessoal. Leva pro pessoal. Te encontro na saída, que nem na escola. Sabe? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente se conhecer. Porque aí a gente coloca isso dentro do nosso equilíbrio, né? Fala, peraí, eu que não tô aceitando. Verdade. Ou, né, eu que realmente, não, vamos analisar, vamos perceber. E aí eu acho que parte do nosso conhecimento também tem que buscar isso um pouco, sabe? Buscar essa linha de conhecimento também. Como que eu posso me desenvolver melhor, né? Como que eu posso ouvir feedbacks melhor? Virar a chave, né? Virar a chave. Você falou de autoconhecimento e eu lembrei que eu tinha essa dificuldade, né? Eu já explodia no feedback, eu não conseguia disfarçar, porque meu rosto, às vezes a boca a boca eu até controlo, né? O olhar. Mas o olho, a fisionomia não. E aí, eu lembro que eu fiz um curso chamado Formação em Analista Comportamental. Eu tenho também essa formação. E aí a gente ajuda muito. Nossa, né? ajuda muito, porque a gente faz o DISC lá. E aí eu falei, nossa, tudo tem um porquê. Porque meu perfil na época, claro que a gente vai mudando, né? Mas o meu perfil era tipo
55% dominante. E o dominante é alguém que é explosivo naturalmente, né? E aí eu falava, nossa, então eu preciso realmente parar, pensar e analisar. Então eu não respondia. Depois de uma época, me dava um feedback, eu falava, tá bom. Amanhã a gente conversa. Então, e aí, Pri, até trazendo esse gancho que você perguntou pro Denis, o vendedor, ele é de humanas ou exatas. E é engraçado, porque quando eu falo com as equipes das minhas lojas, eu falo para elas que eu falo assim, a gente tem esse lado vendedor de ser simpático, de ser aberto, de ser, né? Mas a gente precisa parar um pouquinho para se analisar. A gente precisa olhar e falar assim, por que eu não virei essa venda? Peraí, vamos ver, né? Foi por causa disso? Será que sou eu que tenho que melhorar? Eu preciso buscar um treinamento nessa linha que eu não consegui vender, que eu preciso melhorar, né? Preciso melhorar meu argumento, enfim. Então, isso é importante pra gente colocar nesse equilíbrio, né? E a gente subiu, né, recentemente, um treinamento de DISC para os nossos vendedores, para eles se conhecerem também. É importante as pessoas se conhecerem, muito. elas entenderem quais são as suas limitações. E porque assim, a gente, às vezes a pessoa não tem uma carreira, não se identifica com a área, mas ela está vendedor. E ela precisa entender o que ela precisa desenvolver para estar ali naquele papel, né? Isso é importante também. Exatamente. Roger, falando aí um pouco sobre pessoal, vendedor e tal, a gente sabe que a carreira de vendas, ela não é um mar de rosas e tal, e a gente tem muitos momentos de adversidade, né? Porque a gente lida com a expectativa interna de meta, de resultado, mas a gente lida também com a expectativa do cliente, que eu preciso convencer o meu cliente para conseguir o meu resultado. Como que você lida com a adversidade? E quais são as dicas aí que você, olhando para trás, você fala, nossa, eu aprendi isso, eu gostaria de compartilhar? Bom, Pri, o vendedor, né, ele tem que ser um cara muito persistente, né? Não pode desistir. Porque, como eu iniciei aqui, a fala, o varejo ele é muito dinâmico, tem algumas variáveis. A pandemia trouxe aí muitos aprendizados, o e-commerce, o delivery. Então, eu acredito que a resiliência faz parte disso, mas ele tem que persistir, né? Ele tem que entender que ele consegue, que ele pode, né? E os líderes e os gerentes, eu ouvi um treinamento de um especialista norte-americano, e até postei no meu status que ele fala assim, as pessoas apoiam aquilo que elas ajudam a criar. O que isso quer dizer? Que quando você engaja, você envolve o seu time, a tendência de você entregar seus resultados é maior. Claro que nós sabemos que no mundo corporativo tem decisões que são top-down. Então você pode falar, Roger, mas não são todos os projetos que eu posso envolver meus vendedores. Não, claro que não. Mas você pode mostrar como executar uma ferramenta, uma planilha, e ele se sentir envolvido com aquilo. Sim. Então, eu costumo dizer que tem o delegar e o delargar, né? Sim. Então, o líder e o gerente, ele tem que estar muito próximo do seu vendedor e entender que ele é uma engrenagem fundamental para que as coisas aconteçam. Então, o recado que eu deixo para os vendedores sejam persistentes, né? Olhem para a sua carreira a curto, médio e longo prazo também. Os seus gestores se espelhem, né? Mas eu não gosto disso. Deixa isso de lado, mas vê o ponto forte do gestor, porque ele traçou ali uma trajetória para estar ali também. Então, eu tenho isso muito comigo, persistência. Né? E cuidado também para você não ficar se comparando com as pessoas, colocando base de régua. Porque isso pode te trazer uma frustração muito grande. E até os gestores, não comparar um com o outro também, né? Todos nós tivemos uma educação, uma trajetória na vida diferente um dos outros. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Eu vou te dar um exemplo meu, né, que aconteceu comigo, no cargo de coordenação. E eu olhava para um colega e falava, nossa, mas ele consegue executar isso, eu não consigo. E eu me frustrava com aquilo. Eu falava, não consigo fazer. Eu falei, não, eu consigo. Se ele consegue, estudei um pouco mais, me dediquei um pouco mais. E hoje eu consigo executar e sei que ainda preciso aprender muito mais. Mas aquela frustração era porque eu buscava régua de comparação. Então, hoje eu vejo que todos nós temos pontos fortes, pontos a ser desenvolvidos, e nós se completamos, né? Aqui o nosso time, nós somos um time que o Denis tem ali uma particularidade forte, a Mari também, e nós vamos nos ajudando. Então, seja persistente, né? Tenha garra, estude, né? E também pegue ali alguns feedbacks positivos dos seus gestores e leve com você que você vai ter sucesso.
Verdade. Você falou sobre o gestor e o vendedor, entender que tem pessoas diferentes, as pessoas são diferentes. E eu queria aqui perguntar agora para o Denis, não precisa ser político porque sua equipe está aqui, não precisa ser bonzinho, tá? Mas como que a sua equipe, os seus colegas de equipe, eles te ajudam no desenvolvimento profissional? Algumas dicas eles já falaram, né? Porque aprende com um franqueado, traz, vocês conversam, um vai aprendendo com o outro, mas o que mais eles te ajudam? Por que é tão importante ter uma equipe forte junto com você para que você também cresça profissionalmente? Então, na verdade, isso não acontece só hoje, né? Acontece desde que eu entrei no varejo. Que susto, eu ia falar que... Eu já pensei que você ia falar que isso não acontece. Na verdade, eu acho que quando você é esperto, você observa as pessoas que são boas, que estão ao seu lado, né? E tinham alguns que até ficavam bravos comigo, falando, pô, mas você está me copiando tudo. Eu falei, não, estou fazendo a minha interpretação do que você faz de bom. Sim. Né? Mas assim, então eu sempre pegava para mim, assim, muitas coisas legais, né? Muitos pontos, assim, legais de coisas que as pessoas faziam, assim, e levava para mim, assim, como profissional, né? E assim, eu tive muitos líderes que me ajudaram também, né, nesse desenvolvimento, né, que me deram muitas oportunidades, né, e o time que eu tenho hoje, né, como o Roger falou, cada um tem um ponto forte, né, e às vezes esse ponto forte, né, dessa pessoa é uma coisa que eu preciso melhorar, e isso ajuda no meu desenvolvimento, né, porque todos são muito abertos, a gente é muito companheiro aqui um do outro, né, e a gente gosta muito de falar um com o outro, mas também acho que uma coisa que o Roger falou que é bacana é o escutar, né? Você não pode só falar, você tem que ser um bom ouvinte, né? E a gente está sempre junto, né? E é muito legal porque quando às vezes a gente está em viagem e a gente volta das viagens, a gente se vê porque está com saudade mesmo, pô, se vê, se abraça, conversa. Às vezes eu te ligo, né, Denis? E a gente traz muitas coisas que a gente viu em campo e que, né, dá um clique assim na cabeça e fala, pô, que bacana, vou levar para minha região isso, porque eu acho que vai ajudar. Vai ajudar a minha região a crescer, vai ajudar num ponto que pode ser uma melhoria, de repente, de como fazer uma vitrine melhor, ou mesmo uma parte de gestão de um feedback, né, ou algo parecido. Então, eu acho que assim, você está num time forte, te ajuda a evoluir como profissional e muito mais que isso, a evoluir como pessoa. Excelente, muito bom. Não foi político, foi pareceu sincero. Parabéns, Denis, é isso mesmo. Acho que a gente fala de não se comparar, mas quando um ou outro do time aumenta a régua, a gente também quer aumentar, né? A gente quer subir. E aqui para encerrar, eu vou perguntar para todo mundo. E eu pensei muito antes de fazer essa pergunta, porque eu também queria responder, né? Eu falei, não, mas no final eu respondo. Sabe quando a gente começou a carreira, ou hoje, quando acontece uma situação, a gente olha para trás e fala, nossa, eu queria ter aprendido isso antes. Eu queria que vocês compartilhassem uma lição, uma experiência, uma visão para essas pessoas que estão assistindo, ou até estão na carreira comercial, que vocês gostariam de ter aprendido antes, que talvez eliminaria muitos desafios que vocês enfrentaram na carreira, né? Para que essas pessoas possam ter de dicas. A gente sabe que, conforme a gente vai amadurecendo, nossa missão acaba sendo ajudar outras pessoas a trilhar o caminho que a gente trilhou, né? Ou não trilhar o caminho que a gente trilhou, né? Então, eu queria começar aqui com o Roger, a Mari, o Denis, depois eu encerro. Quais são as lições ou qual o momento que você queria compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo para que elas não repetissem ou repetissem? Bom, assim, o que fica de lição para mim do Roger do passado, né? Eu era muito imediatista, né? Então tinha muito aquilo de, falou, tomou. Ali já está a resposta pronta. Então eu não esperava digerir aquilo que foi falado. Então hoje eu trabalho isso até hoje em mim, para entender um pouco mais, né? Receber melhor essa informação para depois devolver. Então, a dica que eu dou não deixe que, às vezes, o vendedor, né? O cliente chega ali mal-humorado ou acaba descarregando nele ali.
E o cliente foi embora, às vezes o vendedor fica, tá vendo, Pri? Ele falou isso e fica o dia inteiro remoendo aquilo. Verdade. Então não se permita, né? Se permita, entre ali para você o que é de bom, né? O que realmente vai te fazer evoluir. Então, acho que a questão de ser muito imediatista, isso pode prejudicar. Verdade. Então, é uma lição que eu levo isso para mim hoje. Né? Controlar um pouco mais essa ansiedade, entender um pouco mais a mensagem, para depois eu dar um retorno. E a questão também do vendedor na ponta, do líder e do gerente. Nós estamos no Natal, uma época que o varejo está muito aquecido, e a gente sai de casa para fazer o nosso melhor. Não deixe que uma pessoa que às vezes está de mau humor ou está com problema em casa estrague o seu dia, estrague o seu objetivo, né? Então, quando a gente tem um objetivo, a gente tem que olhar para esse objetivo. E claro, e como gestores, líderes de loja, gerentes de loja, nós estamos ali para resolver problemas. Sim. Essa é a nossa função. Se tivesse tudo certo, não tinha consultor, não tinha gerente. Né? Então, nem precisava. Isso, tenha isso em mente, né? Cada cliente também tem uma cultura, uma educação e faça o seu melhor, né? Fechou a loja lá, fechou a porta, falou, fiz o meu melhor, bati minha meta hoje ou não bati minha meta e amanhã eu vou entregar, sai ali, né, com a consciência tranquila, vai para casa que amanhã é um novo dia. Boa. Mari, agora você, compartilha aí uma lição que você gostaria de ter aprendido antes. Olha, eu acho assim, Pri, a caminhada, realmente a gente faz a caminhada, né? Hoje, eu acho que é importante falar sobre confiança. Quando você sabe que você sabe do assunto, defende aquilo, sabe? Assim, e às vezes, até trazendo um outro lado, falando como mulher, né? Também sou a única mulher da equipe, né? Então, isso é um desafio para quem é mulher. Por ser uma coisa assim de, às vezes, a gente não acreditar que a gente tem a razão. Exatamente, que a gente tem a razão, que a gente tem um pouco mais de conhecimento. Por exemplo, esses dois estão do meu lado, são meus mestres aqui dentro. Então, às vezes, para mim, fala, poxa, mas acho que isso daqui eu sei mais do que eles. E aí, falar, né? Trocar isso. E assim, eu acho que isso é importante porque você acaba conquistando mesmo com o seu dia a dia. E como que você conquista isso? Estudando, buscando, né? Explorando. Por isso que eu falo de pesquisar além do que é aquilo, né? Então, por exemplo, o vendedor na ponta, ele precisa saber da concorrência, ele precisa saber do comportamento do consumidor, o que o consumidor está querendo, o que ele pensa, o que ele sente, para ele poder argumentar lá dentro. Então, a gente vai crescendo com isso, né? Então, eu fui questionando muita coisa na carreira. Mas por que tem que ser assim, verdade, né? Deixa eu buscar isso, até porque, que nem, se eu questiono qualquer um deles, eu tenho que ter um argumento bom para eles. Tem que explicar, né? Então assim, muitas vezes eu me preparo, não sei se eu vou ter, senão a gente precisa entender que, preciso conhecer, né? Mas também, como a gente também já falou, a gente é muito aberto um com o outro, a nossa relação é muito amigável, a gente é muito próximo e ao mesmo tempo a gente tem essa liberdade de poder falar assim, olha, não sei muito sobre isso, mas deixa eu te perguntar por quê, né? Então eu acho que isso também é uma conquista. Verdade. Porque às vezes a gente fica com essa vergonha ou não querer mostrar insegurança. Eu não vou falar para eles que eu não sei, né? Então eu acho que é importante a gente, de novo, é o autoconhecimento, né? Da gente saber aquilo ali, olha, eu não sei sobre isso e eu preciso te perguntar. Ou então, não, eu sei mais, deixa eu te falar. Né? Deixa que eu te explico. Eu tenho uma visão diferente, será que não faz sentido? Exatamente. Então, eu acho que isso é importante e, de novo, é desafiador quando você já é uma mulher na sociedade e quando você está numa equipe que é só de homens. Então, eu acho que a lição é essa. Vamos, confia e coloca em prática, sabe? Boa, Mari. E você, Denis? Então, na verdade, eu acho que isso vai até um pouco dentro daquela primeira pergunta que você me fez, mas eu acho que eu teria orgulho da profissão desde o primeiro dia que eu entrei, né? Eu acho que eu me deixei levar
um pouco pelo que as pessoas falavam no começo, né, pelo que minha família falava e quase desisti, né, de ser vendedor de loja, de trabalhar como profissional do varejo, né, por vergonha. É engraçado porque às vezes né, quando as pessoas me perguntavam o que você faz, eu tentava despistar um pouco, assim, então eu faço isso, aquilo, porque eu não queria responder diretamente que eu trabalhava numa loja de shopping, né? E hoje o que eu posso dizer assim, que eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, né? Todos os meus boletos estão pagos, certinhos. Tenho um filho que está estudando fora do país, né? Então, isso tudo eu devo à profissão que eu tenho, né? Tudo que eu conquistei foi através dessa profissão, né? E assim, as pessoas que estão assistindo a gente, elas têm que se dedicar, elas têm que correr atrás, né? Não só dentro do varejo, mas dentro da própria Mahogany, porque tem oportunidade para crescer e para se dar muito bem. Verdade. Não, dicas valiosíssimas que vocês deram. Para complementar, eu vou finalizar com uma experiência pessoal minha, né? Quando eu fui a primeira vez gerente comercial, eu tinha uma visão, e é a dica, tá, gente? Para não repetir, por favor. Eu tinha uma visão que eu tinha que agradar 100% à empresa. Então, tudo que falavam pra mim, não, é pra ontem, não, vou fazer agora, imediatista também, né? Não é pra ontem. E aí eu não tinha, eu não conseguia, eu não tinha desenvolvido ainda essa capacidade de me colocar no lugar da outra pessoa, ou até saber como falar. Eu só queria que fosse feito. Não importava a mensagem, o que importava era o resultado. E foi péssimo, gente, porque eu tive uma equipe que era muito boa. Eu olho para trás e falo, tinha pessoas excelentes até pessoalmente falando, sabe? E eu perdi a oportunidade de me conectar com essa equipe pensando só no resultado, só na meta, só em agradar diretor, só em agradar, né, CEO e tal. E aí eu tive que escolher em um momento que eu já estava com a inteligência emocional ali já bastante desgastada. Gente, era muito difícil e assim, tinha os dois lados da moeda, sabe? E eu não entendia na época, eu não conseguia ter capacidade para entender naquele momento que o erro era, acho que 95% meu. E aí eu tive que optar por ir para outro caminho. Eu fui para uma parte mais de inteligência de mercado, mas que me dei super bem também, adorava, mas eu ainda tinha que falar com essa equipe comercial. E que era um desafio toda vez que eu ia falar com essa equipe comercial, porque eles estavam muito machucados, sabe? Então, hoje, olhando para trás, eu queria deixar de dica, né? Porque eu acho que quando você tiver sua primeira gerência, sua primeira liderança, para você pensar muito mais na pessoa do que no resultado. Porque se você foca na pessoa, o resultado vem. E aí depois, quando eu tive outras lideranças, eu foquei na pessoa. E, gente, o resultado sempre vinha. Então é uma consequência. Sim. Então não é frase de LinkedIn isso. É uma realidade. Quando você foca nas pessoas, você entende realmente quem são as pessoas, tem empatia, se coloca no lugar dessa pessoa. E não é uma coisa... Sendo sincero, sabe? Sem falsidade, sem fingir. As coisas acontecem. Então, essa é a dica que eu queria finalizar aí o nosso podcast. Legal. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês. Tava louca para fazer essa entrevista. Queria agradecer muito. E convidar vocês para outros momentos. A gente depois define o tema, vocês voltam aqui para compartilhar mais dicas. E agradecer você que está acompanhando a gente. E fique atento que na próxima semana teremos mais episódio. Tchau, tchau.